Gente, bom dia. Dando sequência nessa ideia, nesse projeto de geração de conteúdo. Hoje tem um outro convidado, um cara que eu prezo muito e que tem uma história bacana. É o Anderson Cremasco, é um administrador hospitalar, pós-graduado em finanças com MBA em logística, MBA em gestão de saúde, atualmente finalizando um mestrado em gestão. O cara tem 20 anos de experiência na área de gestão hospitalar e atualmente é diretor de logística, infraestrutura e facilities, nada mais, nada menos do que no Sírio-Libanês, que apesar de dispensar as apresentações, todos sabem que trata-se de uma referência no cenário hospitalar do Brasil. Brasil, se não, está internacional, naturalmente. Anderson, bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer a tua gentileza de ceder o teu tempo e poder compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento com a gente, nesse espacinho que eu consegui abrir aqui para a gente. Sérgio, primeiro agradecer o convite, né, a gente já tem uma parceria aí entre, São Camilo, enfim, de vários tempos aí, né, de longa data. Eu sempre falo que eu sou um intruso aqui no meio, né, Sérgio, porque quando se fala de BMS, de infraestrutura, eficiência, a gente está falando ali com engenheiros, arquitetos, e eu sou administrador, sou um engenheiro e arquiteto por curiosidade, né. A gente sempre aprende muito e vem aprendendo nessa caminhada que a gente tem na infraestrutura, e é um tema que eu gosto muito de falar e, novamente, muito obrigado pelo convite. É isso, prazer é todo meu, cara. Vamos lá, vamos começar com o nosso bate-bola aqui. Vamos sim. Ah, maravilha. Antes que a gente comece, só para deixar claro, a gente está tratando nessa sequência de filmes de entrevistas que eu tenho feito, sempre da relação da automação com a eficiência energética, que é o início desse projeto de geração de conteúdo que eu estou levando, levando adiante, tá? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que, de uma forma geral, o HVAC é um dos grandes consumidores de energia de qualquer empreendimento, Anderson. É possível avaliar qual é o percentual de participação do HVAC na conta de energia do teu empreendimento e quais parâmetros ou circunstâncias que influenciam esse consumo? O que você pode me dizer? Perfeito, Sérgio. É uma pergunta bem interessante, né, e a gente tem que começar a responder, assim, quando você projeta, né, um hospital, quando você tem a possibilidade no greenfield, de projetar um hospital, você começa a economizar energia no projeto, né, assim, que tipo de instalação você vai colocar na estrutura, né, se é expansão direta, expansão indireta, água gelada, aquela coisa toda, VRF, vai usar uma questão ali de gás, como a gente já viu algumas, soluções que eu Recuperação de não energia. exatamente. E tem algumas e tem as suas aplicações, né, Sérgio. Quando você fala de uma estrutura, de um office, né, dali dos prédios da Faria Lima, você tem uma tecnologia que se aplica. Quando você fala de hospital, você tem uma série de regras que precisam se aplicar. A gente chama Mas de HVAC de conforto e HVAC, por exemplo, específico para controle de ambiente, né? isso, quando a gente fala de data center, por exemplo, controle de umidade, são data Exatamente. center, são equipamentos de alta precisão, né. Mas assim, em geral, uma instituição hospitalar, o que a gente vê é que a média de 30 a 35%, né, da energia do prédio, ela é consumida com a parte de HVAC, né. E aí a gente tem, olhando, somando a isso os fan coils, fan coletes, todo aquele maquinário que precisa fazer para fazer a renovação diária ali, pode chegar a 50% da energia Pô, consumida, facilmente. E aqui a gente tem, você emendou com uma segunda pergunta, né, e o que que as influencia esse consumo? influências, exato, exato. Obviamente, a gente está sujeito aqui à sazonalidade de temperatura, né, no verão é mais exigido, então é Sim, comum a gente ter um aumento do número de OSs, né, no verão,
e uma manutenção que um setor de manutenção que está bem esperto no hospital, ele precisa fazer muita manutenção preventiva no inverno, quando você não está usando os equipamentos, né. Fora essa questão de sazonalidade, a gente tem as especificidades, né, centro cirúrgico precisa tem o ar-condicionado usando o dia todo, então, à noite, quando não está a cirurgia, então você tem uma redução. As áreas administrativas, né. E aí, muitas vezes, Sérgio, você já deve ter visto muito isso, tem um prédio administrativo lá cheio, durante o dia, todo mundo sai à noite, o ar-condicionado continua ligado. E aí entra no nosso tema aqui, né, se eu tenho uma automação, se eu tenho uma inteligência ali, eu consigo desligar isso na central e economizar bastante coisa, né. Então, seria central, mas automaticamente dentro da programação horária ou em função da demanda de energia, né, da demanda de temperatura, demanda térmica. Isso sim, Exatamente. legal. Anderson, vamos passar para a segunda pergunta? Vamos lá. Então, no ambiente hospitalar, qual a relevância da automação predial? Quais os benefícios que a gente pode citar além da eficiência energética que é tão ligada à automação? Quando a gente fala de estrutura hospitalar, né, a gente tem áreas geralmente muito grandes aí, 30, 40, 50. Os grandes hospitais passam de 200.000 metros de área construída, né. Então, você imagina a quantidade de dispositivos, a quantidade de itens que a gente tem. Se você tiver isso tudo standalone, né, onde você não tem uma comunicação com uma central, a sua eficiência ela é muito prejudicada, né. Então, geralmente, nas instituições que eu trabalhei, a gente tem, né, uma central, né, de comando ali, que você consegue verificar vários parâmetros, né, e ar-condicionado é um que é bem crítico para a operação hospitalar, eh, tanto em questão de temperatura como qualidade do ar, né. Eh, mas assim, quando tem uma central, a gente pode monitorar muita coisa, né, o HVAC, o próprio sistema elétrico, caixas d'água, sistema de incêndio, né. E aí você tem uma série de benefícios, né, uma resposta rápida e eficiente a diversidades, né, porque assim, você ter uma informação que o seu nível da caixa d'água ali não está adequado ou que Ah, perfeito, é verdade. temperatura, eu sempre brinco que o nosso sonho é assim, não é a enfermeira do centro cirúrgico ligar para a gente ou administrativo e falar: "Olha, sala 10 a temperatura está aumentando". É a gente ligar para ela: "Olha, a gente viu aqui, pelo nosso BMS aqui, pela nossa central, que está tendo uma falha no equipamento X na sala, e eu peço que você não use a sala, a gente está subindo". Então você consegue se antecipar, né? Antecipar, né? Verdade. Essas adversidades, né. E aí a gente tem uma questão também, né, de data lake, de data analytics, que isso gera milhões de dados, né, Sérgio. Sim. E depois você consegue identificar, fazendo um trabalho, como você pode ser mais eficiente, né. Essa questão da previsibilidade de falhas e consumos, né, e está muito ligado também, né, Sérgio, à jornada do cliente, né. E quando eu falo cliente, a gente está falando da jornada do médico, a jornada do colaborador. O seu Porque cliente assim interno, tá certo. é, porque não é nada é bem desconfortável quando você está no verão e o ar-condicionado de um setor de faturamento. "Ah, não tem impacto". Tem sim, a gente Claro, tem impacto na qualidade do trabalho ali do colaborador, isso influencia na jornada dele, né. não tenha dúvida. Otimização de mão de obra e ações programadas, né, também a gente consegue. E, eu acho que a grande vantagem são as operações remotas, né, Sérgio. Eu consigo setar, eu consigo, desligar, eu consigo ligar um equipamento da minha central, né. E você tem ali, na torre de comando ali, uma visão ampla do que está acontecendo, para você tomar decisão. No Sírio mesmo, a gente está migrando agora, a gente construiu uma área lá de command center. Já era um projeto que a gente estava trabalhando antes da pandemia, e aí a pandemia atrasou um pouco. Mas o que que é esse command center? Então eu jogo toda a informação de leitos, ocupação, como é que tá os quartos, se estão ocupados, se estão para limpeza, terminal ou não, se estão para manutenção.
E a gente vai pegar essa informação do BMS, inclusive a de ar-condicionado, e plugar nessa central de comando, né, esse command center, para a gente ter essa visão, ampla aí. Não, muito legal, cara, bacana. Você falou da operação remota. No caso de hospital, você tem aí uma operação 24 horas, né? Você não tem folga, né? Mas se você pegar um edifício comercial, numa situação em que tem um responsável pela manutenção, que ele não está no edifício na hora, mas ele recebeu um alerta por e-mail, por SMS, ele pode, não é confortável, mas ele pode acessar remotamente, desde que haja o recurso para isso, né? Mas do celular dele comandar, alterar alguma coisa ou forçar uma máquina a atuar, qualquer coisa que o vale. Ele tem condições de interagir com o sistema até fora de lá, via celular. Isso que são partes interessantes da automação que te dá essa mobilidade, né? Com certeza. Você tem isso na mão ali, informação você consegue agir rápido e se antecipar, né. Exato. Vamos lá, vamos passar para a próxima questão então, Anderson. Bom, além desses benefícios que você citou na resposta anterior, você já vivenciou casos em que a automação permitiu realocar membros do time de tarefas diárias, repetitivas, para atendimento mais importantes? Essa pergunta acabou surgindo porque a gente conversa muito com gente de shopping center e às vezes o camarada não tem a medição de energia dos condôminos automatizada. Então, um cara vai acabar tendo que, e se ele não tiver os medidores numa sala de medição, geralmente está no fogo, ele vai ter que fazer serviço à noite, vai trabalhar 2 dias correndo loja por loja, anotando, com lanterna, pode dar erro. Então, eu falei, de repente, quero saber se tem alguma coisa semelhante em hospital que possa ser feito nesse sentido. Com certeza, né, acho que a infraestrutura, hospitalar e a de shopping se em algum ponto ele se assemelha bastante, né, pela volumetria, né, e quantidade de TEs que você tem ali para e o número de pessoas, né, que influencia também, né, Sérgio. Sim, O sim, ambiente, assim, a gente sempre vê, assim, inaugurações, né, uma UTI, por exemplo, que a população ali seria X, quando você vai inaugurar a UTI tem 2, 3 vezes, né, e o ar-condicionado não dá conta, aí o pessoal olha: "Nossa, mas não tá", eu falei: "Não gente, o ar-condicionado não foi dimensionado para essa carga térmica que a gente está aqui, hoje, né", mas, eu acho que tem algumas semelhanças e tem obviamente eu vejo muitos benefícios, né, Sérgio. Em hospital, a gente tem hospitais que têm equipe própria, né, então internalizadas e são equipes que são profissionais mais especializados e com um custo considerável, né, não é auxiliar de manutenção, já são, pessoas com treinamento mais elevado, isso tem um custo. E você tem hospitais que você tem terceiros, né, então sim, não tenho dúvida, se você for rodar um bid para trocar uma empresa ou implantar um serviço de manutenção de um hospital que tem um BMS bem montado e um hospital que não tem nada, com certeza o hospital que não tem nada vai ficar mais caro. Porque, vai assim, sofrer. qualquer OS que abrir, você precisa ir lá. 100% das se você não tiver BMS, uma certeza, 100% das OS que abrir, você precisa ir lá no setor. Se Sim, você tem BMS, assim, óbvio que você não vai eliminar em 100%, mas te garanto que grande parte das solicitações você poderia verificar via remota e tentar fazer uma primeira análise ali para não deslocar a equipe, né. E sem isso dúvida. isso impacta, né, como você falou aí das leituras, né. Então a gente tem lá as leituras periódicas de hidrômetro, tem muitos, medidores, né, temperatura, então isso tudo, pelo processo de manutenção, você precisa checar periodicamente. Se você Sim, tem isso isso cria automático, rotinas, né? você imagina um técnico ter que passar para medir temperatura de painel de energia no hospital, vai ficar um mês rodando lá, né. Então É, se você tem isso automatizado, já facilita bastante e otimiza a equipe para os chamados realmente que precisam do profissional ali, né. verdade.
Legal. Realmente é algo que tem a ver com isso é qualquer empreendimento, né? Não tem jeito. Cada um com a sua particularidade, mas que tem uma influência direta na equipe, na otimização do uso da equipe, da mão de obra que você tem, ajuda bastante mesmo. Vamos lá, vamos para a próxima então. Eu tenho pedido para o pessoal com quem eu tenho conversado, não sei se você chegou a ver alguma coisa das entrevistas que eu fiz recentemente, mas para contar um case emblemático, e eu vou aqui tomar a liberdade de comentar que o Roberto Bettoni acabou citando o próprio Sírio-Libanês como um case emblemático, onde realmente a automação teve uma participação bacana, demonstrou uma economia. Agora eu não sou capaz de lembrar, mas algo da ordem de R$ 800 mil ano no gasto de energia. Então, esse case você não vai poder usar, tá bom? O case do Perfeito. Sirius você não vai poder usar. Vai ter que arranjar outra coisa para contar para nós aí. Eu tenho dois episódios aqui, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eh a questão, quando a gente fala de eficiência também aqui, eu acho que tá muito ligado agora que a gente vem discutindo bastante, né, Sérgio, das práticas ESG, né. Sim, E o pessoal, muita gente pensa: "Ah, essa questão de ESG é moda, isso aí é uma questão corporativa, isso vai passar", mas, eu sempre falo: "Acho que você não entendeu, né, o motivo", né, então não, o o ciclo pode ESG até passar, mas o conceito deve perdurar, exatamente. provavelmente, né? E ele tem uma ligação direta com a entrega de valor ao acionista, né, onde foi criada e hoje entrega de valor aos stakeholders, né. Então, assim, é o lucro pelo lucro, a gente vai fazer lucro poluindo o rio, gastando todos os recursos naturais, eu acho que não é por aí. Como se não houvesse amanhã? Exatamente, e que os recursos fossem infinitos, né, a gente sabe que não Sim. são. Eh Então, um caso é uma ativação de uma estação de tratamento de água, né, de 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 rejeitos, e a gente aproveitou com a automação, que essa água fosse direcionada para o sistema de resfriamento do Chile, né, porque a gente tem ali uma quantidade imensa de água gelada que você tem que repor e tem um consumo, né. Sim. Eh, não é uma questão de torre de resfriamento, que aí a gente tem uma perda até maior de água, mas com a automação, assim, a gente conseguiu linkar um sistema, uma estação de tratamento de água com o nosso, sistema de resfriamento do Chile. Então reduziu uma Geração d'água de quantidade grande, né, condensação, né? Tá certo. exatamente, de água água potável aí, né, e considerando que água também é um grande item de relevância no consumo do hospital, então a gente conseguiu Uhum. fazer isso de uma forma bem legal. O outro item eu tive Você se oportunidade incomoda de dizer onde foi isso, não? Ou é melhor não citar? não, esse caso está no Sírio. A Ah, gente aí mesmo? Ah, legal. a gente instalou só que aí depois, tudo não são flores, né, porque aí a gente teve um probleminha na qualidade da água que, tivemos que fazer um ajuste, né, porque estava influenciando também no sistema de refrigeração. Eh, mas é um baita de um projeto. O Entendi. outro, no próprio São Camilo, eu tive a oportunidade de construir um prédio ali Hum, participar, né, do projeto. na Barão de Manaus? Isso, 25 mil metros ali de área construída, e a gente fez o bid antes de construir o prédio, né, fez o projeto, fez o processo todo, assim, porque geralmente, né, Sérgio, você tem o prédio, aí vão pensar em automação, e aí fica caro. Você tem que abrir forro de novo, quebrar parede, tem algumas coisas mas já o prédio feito não dá para a gente pensar mais. E lá não, a gente pensou a automação no projeto. Foi muito, muito legal, porque a gente já tinha um conceito nos outros blocos, obviamente interligando, né, com a nossa central lá de monitoramento, e aí a gente estava numa encruzilhada, porque eu tinha um fornecedor já, que já tinha o hospital inteiro, e aí a gente, falou assim: "Mas espera aí, a gente está abrindo um outro bloco, será que eu não posso lá naquele bloco pensar em fazer um bid e, ter um outro fornecedor?".
a gente interliga, né, as tecnologias, e assim foi feito, né. E lá a gente consegue comparar, então, qual a eficiência do fornecedor A num prédio e a eficiência do fornecedor B no outro, meu custo de Legal. manutenção, meu uptime, e isso você depois decide, talvez, em trocar, né, todo para o fornecedor que ganhou o prédio novo, ou não, realmente o seu fornecedor antigo era melhor e você não fez uma escolha adequada. Mas o que eu vejo aqui, assim, você tem uma condição de comparar no mesmo site, né, 2 tecnologias e isso é bem importante. Pô, legal, é verdade. Bom, vamos lá, vamos para a próxima então. Diz uma coisa, acho que para finalizar essa parte de relação de automação e ar-condicionado, você é capaz de mensurar ou estimar qual percentual de economia que você consegue com o uso da automação ligada diretamente ao HVAC? A gente sabe que o HVAC é o grande vilão, né? Mas qual seria o percentual de economia vindo dessa automação? Você tem um número ou algum dado para a gente para justificar? Olha, Sérgio, as estimativas que a gente tem, dependendo do grau de automação que você tem, né, dependendo da sua instalação, dependendo de uma série de coisas, eu acredito que fica entre 25 a 40%, né, na economia aí de energia numa operação do HVAC bem feita. E você sabe, assim, ar-condicionado é engraçado, né, porque você trata com quando ainda mais quando a gente fala de ar-condicionado de conforto, né, cada um tem uma temperatura que gosta. Geralmente o homem tem uma temperatura mais baixa, a mulher mais Sempre. alta. Essa briga não vai parar É, de existir. e tem uma história que o ar-condicionado foi feito se baseando no homem, né, então tem uma briga eterna aí nos escritórios, enfim. E aí a gente tem uma questão assim, o ar-condicionado ele não pode ser nem menos nem mais. Se eu tenho uma sala que é para ficar ali 22, 23, ela tá 17, eu tô Tá errado, gastando, claro. eu tô não precisaria gastar, né, porque, você sabe melhor do que eu, pra máquina chegar em 17, ele tem que se esforçar muito mais, né. Não, tem um, só não querendo te interromper e já te interrompendo, mas eu converso muito com um grande amigo, o português Manuel Queiroz, que é da Salter Ibérica, e ele sempre costumava frisar o seguinte: para você conseguir baixar 1 grau de temperatura no ambiente, gasta-se uma fortuna e as pessoas não têm noção. Então, imagina você falar de 22 para 17, que são 5, Nossa, entendeu? é, Então, realmente, aí você começa a se preocupar, fechar até a porta da geladeira rapidamente, entendeu? exatamente. E aí a gente tem assim, a gente sabe que projetos muitas vezes não são o que se executa não é o que está no projeto, e aí por isso a gente precisa comissionar, né, quando a gente entrega uma obra, comissionar e ver se está tudo ok. Mas, assim, você pode errar no dimensionamento de uma máquina para determinada sala, e essa máquina ficar 100% ligada. Isso vai Sim, gerar então aqui na automação, se você identificar isso, se a máquina está 100% ligada e a temperatura não baixa, algo está errado. Talvez você vai ter claro, que trocar essa máquina por uma maior, e aí você sem dúvida, consiga porque ela não pode trabalhar em 100%, né, ela tem que não estar na tenho faixa de dúvida. 80, 70, para conseguir manter uma eficiência ali. Então aqui na E para uma manter automa o tempo de vida útil também, né? exatamente. Uma automação bem feita, né, eu acho que, assim, as bombas, né, quando a gente fala de água gelada, a bomba está sendo ligada com uma frequência excessiva. A automação consegue regular isso, né. Sim, Então assim faz até o revezamento entre os equipamentos, né? exatamente. E aí você tem que ter, em muitos casos, redundância, né, Sérgio, para se você tiver um problema numa linha, você tem outra, Exatamente, né. exatamente. Ainda E mais numa operação crítica como de um hospital, né? E esse balanceamento aí, isso aí que você falou é fantástico. Você pega um data center, por norma, boas práticas, você precisa ter redundância de entrada de energia, de ar-condicionado, e a gente tem algumas máquinas de precisão caríssimas, que você tem a principal e o backup. E elas precisam rodiziar, porque senão você só liga a principal e ela vai desgastar, e a backup não é ligada, e quando você precisa, talvez ela nem vai ligar, né. Então você Exato, precisa rodiziar ali para fazer um melhor aproveitamento, né. Então assim, exatamente.
torres de resfriamento ligadas, né, mais que necessário, os chillers operando em faixas desnecessárias, né, por exemplo, você tem à noite, você tem uma carga térmica menor, você deveria exigir menos do seu chiller à noite. Não, se você não tem, ele toca direto 24/7 na mesma Exato. tocada, né. É verdade, é verdade. Então, E isso, realmente, isso, o gasto de energia elétrica para transformar energia elétrica em energia térmica sempre é muito grande. A gente sempre ouve isso. Torneira elétrica, chuveiro elétrico, o ar-condicionado, sempre transformando energia elétrica em energia térmica, né? exatamente. E você tem, em algumas instalações, assim, você não consegue botar as máquinas, né, muito próximas, você tem uma linha muito longa, né, e É isso tem perda de também carga. exatamente, tem uma perda e isso eu acho que com o BMS a gente consegue, monitorar. Hã, muito que eu vejo, Sérgio, assim, para fechar essa pergunta, quanto menos você deixar o sistema dependente do usuário ali, melhor. Óbvio É, que ele tem que ter ali na sala condição de setar a temperatura, tal, mas assim, a gente sabe que aquele ambiente vai desligar às 19 horas, não vai ter ninguém. Se você não já deixar uma rotina para se desligar ou ter aquilo vai ficar 24 horas, né. exato. A E menos que haja uma mudança do hábito de utilização do cliente, né? Então, mudou aquela área que era destinada para um determinado trabalho e que funcionava num determinado horário, agora não é mais. Agora mudou o horário. Bom, então, aí o operador tem que alterar os parâmetros de programação e ele passa, e a automação passa a assumir um novo procedimento, né? É mais ou menos por exatamente. aí. E aí tem aquela questão clássica de hospital, né, pronto-socorro. Depois que você liga uma lâmpada, um ar-condicionado pronto-socorro, nunca mais você desliga, né, porque aquilo é 24/7 ali, só É quando você faz verdade. as manutenções e tem que fazer de madrugada, enfim, aquela É questão. verdade. Mas eu acho Hum, que a gente tem que caminhar agora é realmente deixar o ser humano atuar onde ele realmente faz diferença e essas rotinas, que são repetitivas, automatizar, né. Deixa sem o dúvida. BMS trabalhar. Porque a automação vai fazer com mais eficiência do que você tiver um ser humano raciocinando para poder fazer. Não tenha dúvida. Anderson, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu pedi para você fazer considerações finais e, naturalmente, deixar um link do site. Aí você define se quer deixar do site do hospital, quer deixar teu LinkedIn. Você deixar alguma forma que o pessoal possa Pode ser o conhecer um LinkedIn. pouco. Pode ser o LinkedIn. Você me passa o LinkedIn e eu vou colocar um crédito embaixo, mas queria ouvir tuas considerações finais para a gente se despedir aqui. Bom, Sérgio, acho que o bate-papo foi bem legal, como eu te falei, é um tema bem relevante, né, quando a gente fala de eficiência financeira, eficiência energética, ESG. O que eu queria finalizar é falar um pouco do que eu acho para onde a gente deveria caminhar, né. A gente está aí na iminência de implementar o 5G, né, no país. A gente não sabe como será isso, porque, assim, o 5G ele precisa de muito mais antena que o 4G, né, então precisa de uma infraestrutura grande Mas permite e uma transmissão de grande quantidade de dados e grande velocidade. exatamente, que é Para a automa cirurgia é um negócio fora de série, né? que a automação depende muito disso, né. Cirurgia, né, a gente já tem condição de fazer cirurgia à distância, mas a tecnologia ainda não permitia tanto, né. Mas Sim, o que eu acho que, assim, quando a gente fala de HVAC e de automação, uma vez um grande engenheiro, mecânico, né, o Iven da Microblau me falou que: "Anderson, o equipamento ele não quebra de um dia para a noite, ele vem quebrando. Ele vai mostrando que ele está ele dá quebrando, sinais, né? ele dá Ele dá sinais, sinais. a eficiência vai diminuindo, o nível de ruído vai aumentando, o nível de trepidação vai aumentando, ele está te falando: 'Ó, eu vou quebrar'". Por mais que você tenha uma manutenção preventiva, tem aqueles intervalos ali que pode acontecer alguma ruptura, né. Então eu acho que a manutenção preditiva, Sérgio, é um caminho, assim, a gente já começou a conversar com algumas empresas, que você tem lá as bombas do chiller, você coloca alguns sensores ali, você calibra, né, olha, esse é o comportamento do equipamento em Condições condição normais. normal de temperatura e pressão.
E aí você acompanha. Pô, espera aí, ele começou a trepidar um pouco mais, ruído, e aí você começa a acompanhar, olha, esse equipamento ele está com problema, e você atua antes dele quebrar, porque ele vai quebrar num domingo à noite, que não tem ninguém ali, Uma que você equipe depende, reduzida, equipe um desespero, reduzida. filha da mãe. E aí você vai saber depois de um tempo, né, "Calma, pô, tá caindo a temperatura", que a temperatura vai caindo e, "Opa, o que que aconteceu?", né. Se você já tem automação, você sabe que a máquina parou ali, mas assim, como que a gente faz para se antecipar, né. E a manutenção é muito disso, você manter o uptime do site, manter um SLA, manter um nível de serviço ali que você consiga atender o seu cliente interno, que a gente está ali para preparar o palco para o paciente, para o médico, pra assistência, né. E o palco não pode estar muito quente, Não, né, sem nem dúvida. muito frio. Então Ah, mas essa essa é uma cultura, desculpa te interromper, mas é uma pergunta que tem a ver com o assunto, que não é uma cultura normal do brasileiro, pelo menos não, talvez estejamos chegando num ponto de inflexão e começando a mudar esse conceito. É isso que eu estou sentindo, pelo menos aí no lado de vocês, do Sírio. Seria isso? Eu estou certo ou não? sim, eu acho que um pouco você tem razão, Sérgio, mas por outro lado também, olhando o que a gente de tecnologia há 10 anos, né, e o que a gente tem hoje, Ah, hoje está muito mais a fácil. velocidade é exponencial de É. crescimento e. Você tem uma condição e tem aquela história, né, o custo também, né, Sérgio? Para você o custo disso há 10 anos, você fala: "Putz, é melhor deixar a máquina, eu vou pagar uma máquina, então é muito caro, né". A gente brinca que o molho ficava mais caro que o peixe, né. Hoje as coisas já estão, num patamar de tecnologia interessante. Já visto o LED. O LED, quando lançaram, era caríssimo. Hoje já está muito mais acessível, né? Sim, quando você massifica, acaba o preço caindo exponencialmente também. Então acho que Exato. fica esse desafio, né, para nós de infraestrutura hospitalar, pensar como que a gente consegue aumentar, né, o nosso nível de serviço, e eu não vejo outro caminho se a gente não partir realmente para predição, para conseguir ter esse monitoramento aí precoce dos equipamentos-chave, né, e o mais importante, não adianta também a gente ter informação e não atuar, né, Sérgio. Ter Sem dúvida. informação Sem e dúvida. atuar em cima para que, a operação não pode sentir, né. Eu brinco sempre com o meu todo lugar que eu passei, quando o pessoal, quando a gente de infraestrutura está em evidência, aconteceu algum problema, né. Faltou água, faltou energia, o elevador quebrou. Então a gente tem que o maior indicador é ninguém falar da manutenção, porque aí a gente sabe que está correndo tudo bem. É o juiz de futebol, né? É bom quando ele não aparece. Exatamente, exatamente. Anderson, faltou só você divulgar o endereço que você quiser, pode ser do teu LinkedIn. Meu LinkedIn é o meu nome, é Anderson Cremasco, tudo junto. Então vocês Sim. procurando lá no LinkedIn já consegue me acionar. A gente sempre está tentando, publicar, informações relevantes aí, né. Eu sempre brinco com o meu gestor, assim, não é publicar por publicar, que mensagem você deixa, né, para quem está lendo ali. Então, Sim. sempre insights, algumas provocações assuntos relacionados a supply, infraestrutura e facilities, né. Anderson, só me resta de agradecer muito tua gentileza, teu carinho, a tua atenção, pelo tempo que você dispensou com a gente, o conhecimento que você compartilhou. Eu achei que foi muito legal, muito pertinente. E numa próxima oportunidade, com certeza que tenha um assunto ligado à tua área, eu vou te aborrecer, vou te ligar de novo, tá bom? Bom, Sérgio, é um prazer estar falando com você sempre, e se tiver algum assunto que você entender que a gente possa agregar, estou à sua disposição. Acho que é importante, né, o nosso papel também de disseminar conhecimento, de tentar alavancar, né, toda essa área de infraestrutura hospitalar que é tão importante para manutenção da qualidade e assistência aí nos hospitais. Legal, cara. Obrigado, meu. Um abração. Um abraço.